bem, gente. Depois de visto, então, o pagamento, né? Nós temos que saber que há outras formas, e vamos dizer assim, formas de extinção das obrigações, né? A gente fala sempre em pagamento, né? Vamos ver outras formas aqui que não necessariamente constituirá, né, um pagamento, mas são formas que, na verdade, extinguem a obrigação, né? E isso é o que importa para nós nesse momento, quando estudamos adimplemento das obrigações. Então, nesse primeiro momento, aqui na aula 7, então, pagamento por consignação ou consignação em pagamento, né? Na lei, você vai ver lá no Código Civil, pagamento em consignação, mas, enfim, por uma questão didática, né, eu vou chamar de uma forma ou de outra, mas sempre dizendo a vocês como é que a doutrina e os vários autores aí colocam essa nomenclatura para vocês, tá? Aliás, falando sobre isso, eu não vou falar nada sobre doutrina para vocês, porque com certeza a professora já indicou, mas o que eu digo a vocês é, acessem o sistema ProView, né, aquele que é vinculado ao aluno online, e você tem várias obras, né, sobre direito, inclusive direito das obrigações, para estudar. Se vocês não fazem isso, acredito que já façam, né, mas se não fazem, lá no aluno online você vai ter esse acesso, então não tem nada a mais aqui para eu indicar para vocês, tá bom? Muito bem, vamos lá. Falando sobre pagamento por consignação, eu gosto sempre de iniciar pelo conceito, propriamente dito, né? Então, pagamento por consignação seria uma forma indireta de o devedor, verificada a ocorrência de mora do credor, vou grifando aqui termos para a gente depois conversar. Então, ocorrência de mora do credor, exonerar-se do liame obrigacional e evitar a sua mora, cumprindo a obrigação por meio de depósito judicial. E aí nós vamos falar em consignação judicial, ou ação de consignação em pagamento, né? Ou ainda depósito em estabelecimento bancário, que seria uma consignação extrajudicial, da coisa devida nos casos e formas da lei. Forma indireta, obviamente, porque não é o pagamento, né, próprio, né? Nós temos uma forma aí diferente de conclusão dessa obrigação, de extinção dessa obrigação, mas a característica aqui para a gente verificar a possibilidade de consignar um pagamento é a mora do credor. Mora. O termo aqui é mora. E sempre que a gente fala em mora, é um assunto mais detalhado em inadimplemento, mais para frente a gente vai falar sobre isso, a gente tem que vislumbrar uma situação em que nós temos o descumprimento da obrigação. Então, mora, sempre nós vamos tratar, né, a consequência, ou o significado, vamos dizer assim, de mora, é o inadimplemento, o descumprimento da obrigação. Só que eu preciso tomar cuidado, né, porque mora, eu sempre digo assim, para você não esquecer da mora, sempre faça aquela referência. Mora significa demora. Mora é igual demora. Na verdade, a maior ocorrência dos casos de mora ou inadimplemento, ela se dá pelo atraso no pagamento. Não significa dizer que o devedor não vai cumprir, não vai pagar, não vai adimplir a obrigação, mas ele não o faz, pelo menos na forma como foi contratado. E quando eu falo em forma, vocês aprenderam no pagamento, tempo, lugar e forma propriamente dita aí do pagamento. Então, a ocorrência maior é o pagamento não feito dentro do prazo de vencimento. Então, eu desrespeito o elemento tempo do pagamento. Por isso que mora, a gente liga a demora para ficar fácil de lembrar o conceitinho, né? Então, inadimplemento, mas que não significa que não vai haver o adimplemento posterior, mesmo que em atraso, mesmo que de outra forma, né? Isso é importante dizer. Mas, para a gente falar em consignação, a mora já é requisito essencial. Então, por que eu preciso da mora? Imagina lá que o devedor, ele vai até o domicílio do credor para fazer o pagamento, se for esse o formato aí contratado pelas partes, ele vai até o credor para fazer o pagamento, e o credor recusa-se injustificadamente a receber esse pagamento. Então, esse já é motivo para considerar o credor em mora, né? Porque a gente imagina a mora sempre do devedor. O devedor atrasa o pagamento, aí ele se constitui em mora. Só que o credor também pode se constituir em mora, quando ele recusa-se a receber o pagamento. E essa recusa tem que ser injustificada, ok? Então, quando o credor se constitui em mora, o devedor tem que cumprir a obrigação.
Até porque nós temos que ter em mente que é um dever, mas é direito do devedor cumprir a obrigação. Se você não quiser entender isso como um direito do devedor, é uma honra, porque ele assumiu uma obrigação e a forma natural das coisas é que efetivamente ele cumpra a obrigação. Né? Eu não posso imaginar que todo devedor tem lá um pezinho de inadimplência, né? Que ele não quer pagar, esse cara não vai pagar, é devedor, ele não vai pagar. Não, nós vamos verificar isso somente em situações excepcionais. É claro que, se a gente pensar na prática, né, essa ocorrência acaba sendo até costumeira nos dias de hoje, né? Mas sempre eu tenho que imaginar que o devedor quer pagar, o devedor quer cumprir com o seu dever, e aí tem direito de fazê-lo. Ele não pode ser impedido pelo credor de fazê-lo. Ok? Por sua vez, então, se o devedor procura o credor e o credor não quer receber injustificadamente, ele tem um caminho para que ele evite a própria mora. Porque se ele não paga no vencimento, ele, devedor, se constitui em mora. Então ele faz o quê? Ação de consignação em pagamento, vamos falar nesse exemplo, né, depois falamos da extrajudicial. Ação de consignação em pagamento, entra com ação na justiça, ô juiz, olha só, tem uma obrigação aqui com o meu credor, fulano de tal, da entrega do objeto tal, ou a quantia em dinheiro tal. Fui até o domicílio dele fazer o pagamento, como previamente combinado, porém, injustificadamente, meu credor não quis receber. Porém, aqui está o depósito do dinheiro, o bem está depositado comigo, à disposição do credor que não quis receber. O que o juiz vai fazer? Chama o credor, ou intima o credor e fala, ó, cita o credor, vamos falar o termo correto já, né? Ô credor, esse cara aqui diz que é seu devedor, diz que você não quis receber e o dinheiro está aqui depositado. Como é que vai ser? É basicamente isso. E aí o credor tem que se manifestar, né? Porque não recebeu, não é credor, enfim, ele tem seus meios de defesa lá. Mas o importante é que o devedor cumpriu a sua obrigação. E aí ele exime a sua responsabilidade, né? E evita a sua mora. Isso é importante, tá? As formas, então, depósito judicial, o exemplo que eu dei nesse momento, né? Ou então, depósito de estabelecimento bancário, aí uma consignação extrajudicial, que é possível em algumas instituições em especial, tá? E aí nós vamos já para o Código Civil, no artigo 334, que diz que considera-se pagamento e extingue a obrigação, olha lá, o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e forma legais. Então, o grifo aqui na coisa devida, ele é de propósito, né? Ele é de propósito, porque eu não tenho como consignar em pagamento uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, né? Claro que tem que ser uma obrigação positiva, porque depende da manifestação do devedor, né? Um ato positivo, comissivo, porém tem que ser relativo a um bem, a uma coisa. Então, somente em obrigações de dar, né? Quando a lei fala coisa, é porque a consignação cabe somente nas obrigações de dar. De fazer e não fazer, não há essa possibilidade. O devedor tem que buscar outros meios de resolver essa questão. E a gente vai verificar depois qual ou quais as possibilidades que ele pode ter. Tá bom? Só para fazer uma paradinha aqui, vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? Tudo bem até aqui? Estão compreendendo bem? Se tiver dúvida, vão me chamando, pode interromper, não tem problema, tá? A gente vai conversando. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, porque quando a gente chega na sexta-feira e no segundo horário, imaginem, né? Se vocês estão cansados, nós desse lado de cá estamos também, tá? Quais seriam, então, as situações legais de pagamento por consignação? Aí vamos de novo ao Código Civil, artigo 335. A consignação tem lugar, inciso 1º, se o credor não puder, olha só os elementos, não puder, ou sem justa causa, apesar de não ter grifado, destacado, isso aqui é muito importante, né? Sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou então dar quitação na forma, ou na devida forma, né? Não puder, aí você imagina uma situação que independe de dolo, né? Uma situação
que pode até ser culposa, enfim, mas eu não tenho a intenção do credor em não receber. Agora, quando eu falo recusa, aí simplesmente é manifestação clara, né, de não receber o cumprimento da obrigação. Mas não só o pagamento, mas também a quitação. Vocês aprenderam lá, forma do pagamento, o pagamento para ter validade, ele depende do recibo de quitação. Tanto que a lei estabelece que o devedor, se não tiver a devida quitação, ele não precisa nem pagar, né? E aqui está justificado o caminho. Sem a quitação, ele vai e consigna também pagamento, se assim desejar, para evitar a sua mora. Tá? Então, a primeira situação aqui seria de impossibilidade. E o exemplo que a gente pode citar, o credor sofre um acidente, pode ser um acidente de trânsito, por exemplo, pouco antes do vencimento da obrigação. Então, vamos imaginar um caso em que o credor tem que ir até a residência, o domicílio do devedor, para buscar, né, receber aquela obrigação. O acidente de trânsito é um fato que limita ou impossibilita a ocorrência dessa situação. O credor não pode comparecer até o devedor para receber o pagamento. Então, uma impossibilidade. A gente entra aqui no se o credor não puder. A recusa sem justa causa, que é a segunda possibilidade. Aqui, efetivamente, o credor recusa receber a obrigação portável. Portável é a obrigação em que o credor que porta o documento, olha só, né, o título de crédito, vamos chamar assim, espera, né, que o devedor venha efetuar o pagamento. Então, ele simplesmente se recusa, não atende o devedor, e sem justificativa, que é o motivo expresso na legislação, inclusive. Ou então, ele recusa a dar a quitação. Quem recebe, quer receber sem apresentar o recibo ao devedor, então, claro que o devedor não é obrigado a pagar dessa forma, né, porque isso também constitui o credor em mora. Não é somente a recusa em receber, mas a recusa em dar a quitação também configura mora, porque o que me interessa é o pagamento no tempo, lugar e formas previamente determinados, né? E dentro do que a lei já estabeleceu para o pagamento. Uma vez que a forma não é cumprida pelo credor também, que seria a quitação devida, não é obrigado a fazer o pagamento o devedor, e aí o credor, obviamente, constitui-se em mora, tá? Já no inciso segundo, a consignação tem lugar se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos. Olha lá. Veja que a gente sempre tem que analisar os dispositivos legais sistematicamente. Eu não vou analisar individualmente. Então, sempre eu vou olhar o artigo em conjunto, e se for o caso, se tiver outros artigos tratando do mesmo assunto, eu tenho que olhar todos em conjunto. Tá? Nunca analise um artigo isoladamente, porque isso pode levar você a erro na análise de uma solução aí, né, ou a defesa do direito do seu cliente, enfim. Tá? Então, no inciso segundo, o credor não vai receber quando a obrigação é quesível, quando o credor vai até o domicílio do devedor. Então, o exemplo aqui, no dia do vencimento, vírgula, que eu não pus, né? A não comparece e nem manda alguém, não é ninguém aqui, é alguém, em seu lugar. B, deposita o valor devido e fica em juízo à disposição de A, extinguindo-se a obrigação. Então, a importância de depositar em juízo ou fazer a consignação para o devedor é que a obrigação para ele está extinta, né? Extinta. E no inciso terceiro, a consignação tem lugar se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto, ou de acesso perigoso ou difícil. Então, situações que essa impossibilidade é justificada por situações excepcionais, né? Então, por exemplo, credor incapaz de receber, credor que foi viajar e não deixou o procurador, né? Se ele tem essa obrigação, obviamente, como credor, de receber o pagamento do devedor, e veja que eu não quero gerar uma confusão na cabeça de vocês, dizendo que o credor tem a obrigação de receber, né? É claro que é o direito dele de credor, mas se ele tem ele tem esse ato a ser realizado perante seu devedor, a gente tem que entender que ele também tem esse dever, né? Assim como o devedor tem o direito de pagar a sua obrigação, né? O credor tem o dever de receber esse pagamento, tá?
eu preciso considerar dessa forma também. Então, viajou, não deixou o procurador, esqueceu, provavelmente, que tinha aquela dívida. Obviamente que não há possibilidade, né? Não tem como se pagar. O credor desconhecido pode ser por causa de morte, por exemplo, ou por cessão de crédito, né? No caso de morte, por exemplo, eu não identifico quem é o herdeiro. Se houve cessão de crédito, eu não sei para quem ele cedeu esse crédito, né? E vocês já aprenderam, aliás, que a cessão de crédito, ela não há necessidade de anuência do devedor, né? Há casos, inclusive, de desnecessidade de notificação. Claro que ela é importante, mas pode acontecer sem ela. O problema é que o devedor não sabe para quem ele tem que pagar. Isso acaba sendo difícil. Mas nós já vimos, vocês já viram, eu já vi por aqui, que se ele estiver de boa fé, ele paga para o credor original e extingue a obrigação para ele, né? Enfim, então morte ou cessão seria exemplo. A deve R$1.000 para B, que venha a falecer, não sabendo A quem são os efetivos herdeiros. Então, pera lá, eu conhecia o meu credor, agora a família dele eu não conheço, né? Não sabia nem se ele tinha filhos ou não. Para quem que eu pago agora? Na dúvida, consignação e pagamento. Credor ausente é o credor que está desaparecido, tem sua morte presumida, assim declarada por sentença judicial. Então, é uma situação aí de morte presumida, por exemplo, né, em que desapareceu o credor, como é que eu vou pagar essa obrigação? Né? Aí, na prática, o que acontece? O devedor fala assim, eu fiquei sabendo que o meu credor desapareceu, sabe o que é? Eu não vou pagar para ninguém, porque o cara sumiu, por que eu vou pagar para ele? O cara morreu, a dívida morreu com ele. Eu não preciso pagar, né? Mas eu preciso saber que esse direito pode ser herdado, não é verdade? Então tem que saber que pode ter um credor. E se eu não faço o pagamento no vencimento, pode ser que amanhã ou depois eu seja cobrado, tenha exigido esse direito, né, do credor que venha se demonstrar, vem se mostrar, né, vem se declarar perante o devedor. Só que aí, depois do vencimento, eu tenho as consequências do inadimplemento, né? A mora vai trazer as consequências para o devedor. Então, o caminho mais correto, mais seguro, consignação e pagamento. Credor em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Aí está lá, credor frequentemente se aventura em lugares ermos, não pode exigir que o devedor arrisque a sua vida para cumprir a obrigação. Pois é, esse é um caso, por exemplo, que não vai acontecer comigo se eu for credor de alguém, né? Eu não sou um cara, assim, muito dado a aventuras, né, em lugares distantes, perigosos, né? Aliás, até hoje eu me pergunto qual é o nexo do cara que vai escalar uma montanha de não sei quantos 1.000 metros de altitude para chegar lá em cima. Aí tem gente que vai falar assim, mas é a paisagem, né? É a vista, olha que vista linda. Não, é o desafio de conseguir escalar, sobreviver. Gente, meu Deus, eu só consigo ver que o cara sobe aquilo para ter que descer depois. São 2 serviços. Meu Deus. Então eu falo, não, vou por aqui, né? Já aviso o meu devedor, falo, não se preocupe, né? Credor em lugar incerto, de acesso perigoso ou difícil, fique tranquilo que por minha vontade isso não vai acontecer. A não ser que alguém me dê lá um sonífero e me leve para algum lugar, né? Ou alguma situação aí de caso fortuito e força maior, me coloque num acesso perigoso ou difícil, certo? Senão isso não vai acontecer. Mas, se o credor se colocar nessa situação, tem o devedor direito de consignar o pagamento também. No inciso 4º, a consignação tem lugar se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. E aqui a gente pode citar o mesmo caso aqui do falecimento, né? Olha lá, e o herdeiro desconhecido, agora expressamente no inciso 4º. A e B se dizem credores de C, este, para não incidir na regra de quem paga mal paga 2 vezes, e isso tem que ser uma máxima que a gente tem que seguir, né, e sempre observar, né, aliás, orientar as pessoas que não têm esse conhecimento, né, deve consignar judicialmente o valor devido, para que o juiz verifique quem é o legítimo credor,
ou qual a cota de cada um, se entender ambos legitimados. Então, é uma situação em que nós podemos ter lá duas pessoas discutindo, brigando para saber quem é efetivamente o credor. Pode acontecer, o exemplo que eu mencionei antes, num inventário, onde eu tenho lá um herdeiro, né, que reconhecido publicamente, e um suposto herdeiro, ambos discutindo, né, e brigando pela herança. Espera lá, para quem que eu pago? É claro que nesse caso, a gente vai falar assim, ó, paga no inventário, deposita no inventário. Sim, mas consignação em pagamento, né? É o correto que se faça por meio de consignação em pagamento. No artigo 345, se a dívida se vencer pendendo litígio entre credores que se pretendem mutuamente excluir, poderá qualquer deles requerer a consignação. Então, aqui é ao contrário. Vamos dizer que aqui, ó, a gente no 335, inciso 4º, nós temos a dúvida sobre quem é o credor. No 345, nós temos a dúvida sobre quem é, olha lá, pendendo litígio entre credores, que se pretendem mutuamente excluir. Não, na verdade é um complemento. Agora eu viajei na maionese, né? É complemento. Olha lá, complemento do 335. O exemplo que eu trouxe aqui, falecendo o empregador consigna suas verbas rescisórias por haver discussão sobre a legitimidade para o recebimento entre diversas mulheres que se dizem companheiras do falecido, inclusive com filhos comuns. Então, imagina lá o ex-empregado que vem a falecer e ainda tem verbas rescisórias a serem pagas, né? O direito transmitido ali para os herdeiros, imagine lá a esposa e a amante discutindo ali sobre herança, né? Mesma situação. Para quem que eu pago? Se eu pago para uma e, na verdade, o credor é outra, paguei mal, vou ter que pagar de novo, né? Aí entra a regra da boa-fé, vou esperar para ver se está certo, se está errado, se está de boa-fé, se não está. Faz a consignação, é mais seguro, né? Porque ali o juiz já declara extinta a obrigação e garante ali cumprida a obrigação, então o devedor já exime a sua responsabilidade, evita qualquer situação que prejudique posteriormente, como o caso da mora, né? Gerar perdas e danos, juros, correção, etc. No artigo 335, inciso 5º, a consignação tem lugar se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Então, o litígio entre credor e terceiro, por exemplo, e não entre credor e devedor. Então, por exemplo, eu tenho uma discussão envolvendo o credor e terceira pessoa. Pode ser uma situação que envolva embargo de terceiro, também discutindo sobre aquele bem, né? A e B disputam judicialmente quem é o legítimo sucessor de C. Mas aqui não é uma sucessão de herança, né? É uma sucessão de direitos sobre aquele bem, né? Ou então, olha lá, A e B disputam judicialmente a titularidade de um imóvel locado. Olha que situação. O devedor aqui é locatário, é inquilino do imóvel, e existe uma disputa entre o suposto proprietário e um terceiro. Então, você não sabe quem é o proprietário. Aí você diz, para quem que eu pago o aluguel? Para quem que eu pago o aluguel? Ah, mas o contrato eu assumi com o A, no nosso exemplo. E o B é que está discutindo aqui. Só que aí é que está o problema. Se eu tenho uma discussão, uma divergência envolvendo o imóvel, não importa com quem eu assumi, né? Porque se não for o A e realmente for o B, o proprietário, eu vou estar pagando errado, vou estar pagando mal e vou ter que pagar de novo. Mais uma vez, pode gerar problema? A pergunta sempre é essa. Pode dar problema depois? Consignação e pagamento. Deixa lá, deposita, resolve e deixa lá o juiz resolver, né? Deixa eles resolverem a briga e depois decidir quem é o devido aí credor para receber a quantia depositada. Tá? Muito bem, os requisitos da consignação e pagamento, vamos lá ao 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. E aí, claro, a gente vai recorrer lá aos requisitos subjetivos e depois também os objetivos, né? Então,
tem que ser dirigida a consignação em pagamento contra a pessoa do credor, ou seu representante legal ou procurador. Então, pelo menos aquele que eu acho que é o credor. Né? E veja que essa é uma situação que não importa. Eles estão discutindo, mas no exemplo anterior, eu sou locatário do A, mas o B está discutindo, não me interessa. Eu vou entrar com a consignação em pagamento, né, contra o A, deposito em juízo alegando que acho que ele é o credor, mas o B também está brigando por essa condição, cumpro a minha obrigação. Deixe eles resolverem, como já mencionei a vocês. Então, dirigida contra a pessoa do credor, ou pelo menos quem eu acho ser esse credor. Deve ser proposta pelo devedor, ou seu representante legal ou procurador. Pode ser um terceiro, nós sabemos que o pagamento pode ser feito por terceiro, interessado ou não. Por exemplo, pode ser o fiador do locatário, né, daquele contrato de locação. Esse tem interesse patrimonial envolvido, né? Agora pode ser um terceiro não interessado. Imagina lá o pai, né, um amigo íntimo do locatário que deseja pagar o aluguel para ajudar esse filho, esse amigo. Aí como ele faz? Consignação também, se houver a dúvida, né? Ou então, se houver o litígio, de acordo com o 345, eu tenho que analisar, né? Pode um credor também ser parte dessa situação de propositura, tá? Outro requisito, que é o requisito ou os requisitos objetivos, né? Eu tenho que ter uma dívida líquida e certa, e tenho certeza que vocês já sabem o que é dívida líquida e certa. Claro que, se eu falo dívida líquida, a liquidez pressupõe a certeza, né? Então, uma coisa já pressupõe a outra, mas é importante mencionar. Dívida certa é aquela sobre a qual não paira nenhuma discussão, nenhuma dúvida. Mariane, tive que desligar e ligar o computador aqui, travou tudo. Ah, sem problema, Mariane. Legal. Eu vou deixar aberto aqui a presença. É normal que eu faça durante 10 minutos no meio da aula, tá? Até aviso vocês, peço que avise os demais. Eu não deixo aberto a aula toda, mas hoje, como é nosso primeiro dia, eu vou fazer assim, deixo aberto. Nas próximas aulas, já na segunda-feira, a gente deixa aberto durante lá 10 minutos. Por exemplo, segunda é segundo horário também, né? A gente faz lá das 9 até as 9h10, certo? Para você responder o presente. Mas hoje não tem problema nenhum. Então, a certeza pressupõe a dívida que não tem nenhuma discussão, mas, né, não paira sobre ela nenhuma discussão. E a liquidez significa dizer que eu tenho... Ô, feriado, Matheus. Obrigado por lembrar. Né? É claro que eu ia saber depois e, né, não ia deixar de... Mas hoje eu já me compliquei. Segunda não, só na sexta que vem. Olha aí. Vai dar tempo para vocês sentirem uma saudadezinha de mim, né, ainda, então tá bom. Melhor assim. A liquidez, então, significa que eu já tenho o valor definido, eu já sei, né, qual é o objeto da minha obrigação e, se for dinheiro, por exemplo, eu já tenho o valor definido, eu sei quanto eu tenho que pagar. Porque se eu não sei qual é o objeto, de repente lá, se for uma obrigação que depende de escolha, né, uma obrigação de dar coisa incerta, depende da escolha. Então, pera lá, não tem liquidez ainda. Agora, uma vez que eu tenho a liquidez já dada, né, já é motivo, já é possível pensar em consignação e pagamento. O pagamento deve compreender a totalidade, não posso consignar parte da minha obrigação, tá? Se o prazo para o pagamento for do devedor, a consignação pode ser feita a qualquer tempo. Se o prazo para o pagamento for do devedor, a consignação pode ser feita a qualquer tempo. Aqui eu tenho que ter um cuidado, porque aqui eu tenho uma dívida sem prazo de vencimento determinado. Sabe aquela situação em que você empresta um dinheiro para aquele amigão do peito, para aquela amigona, né? E aí você fala assim, olha, fique tranquilo, você pode me pagar quando você tiver condições de fazê-lo. Você me paga quando tiver condições de pagar. Tudo bem. Passa o tempo, passa meses, passou um ano, aí você começa a perceber que o seu amigo começa a postar fotos de viagens para lugares em que os valores são altos, né? Casa nova,
carro do ano. Opa, esse amigo agora tem condições de me pagar. O que eu tenho que fazer? Notifica o amigo, fala, olha, agora você pode me pagar. A partir da notificação, você estabelece um prazo para ele, né? 30 dias a partir da notificação, 60 dias, enfim. E você determina, então, um prazo de vencimento. Quer dizer que até a notificação não havia vencimento. Isso significa dizer que esse prazo, então, ele é do devedor. Como o prazo para pagamento era do devedor, ele pode consignar a qualquer tempo. Olha, o prazo é meu, não havia notificação, fui lá pagar o credor, ele não quis receber. Consignação e pagamento. Quando? Quando quiser, não tem vencimento. Agora, se o prazo para o pagamento for do credor, significa dizer que tem vencimento previamente determinado, a obrigação deve estar vencida para que seja feita a consignação. E aqui já dá para a gente colocar assim: não há consignação em pagamento de obrigação ou de dívida vincenda. Dívida que ainda não venceu. Eu preciso pressupor o vencimento, né? Ou precisa existir, não pressupor, mas existir vencimento para pensar em consignação. Porque eu preciso que tenha a exigibilidade, né? Ou pelo menos o prazo para início da exigibilidade. A partir dali eu penso em consignação, se não houve o recebimento, por exemplo, por parte do credor. Com relação ao modo e ao lugar do pagamento, deve ser observado o que se combinou. Então, obviamente, se eu tenho um contrato, eu tenho lá determinado como é que o pagamento tem que ser feito e onde tem que ser feito. Se ele é portável, se é uma dívida portável, quesível, né? E qual a forma de pagamento. Então, tem que se estabelecer isso previamente, claro. E sempre digo isso, né? Nada melhor do que um contrato bem detalhadinho, né? Aquela história do cliente chegar e falar assim: não, doutor, fique tranquilo porque eu fiz um contrato. Ou ele fala assim: não, fique tranquilo porque nós batemos um papel lá, doutor. Meu Deus do céu, isso chega a dar um frio assim na espinha, né? Porque a gente sabe que o trabalho vai ser grande. Por outro lado, a gente fica tranquilo porque o honorário também vai ser, né? Que o cara, lógico, fez besteira, a gente vai ter que consertar e vamos cobrar por isso, né? Mas muitas vezes o pepino é tão grande que vai dar mais trabalho, né, do que compensar o serviço, tá? Sempre um contrato detalhado. Tudo que eu puder colocar no contrato, coloco, né? E por escrito, para não ter discussão depois, não ter dúvida, não ter nenhuma situação lá que venha a prejudicar a consequência do contrato, seja o pagamento, a forma de receber, etc. Tá? Então, isso serve para a gente mencionar nesse momento. Muito bem. E a consignação em pagamento extrajudicial? A primeira coisa que temos que dizer aqui que não é pré-requisito para a consignação judicial, porque tem gente que imagina, antes de tentar judicialmente, faço extrajudicial. Como se fosse aquela obrigatoriedade do pedido administrativo, né? Por exemplo, no direito previdenciário. Eu, por exemplo, atuo no direito previdenciário, né? Tenho minha especialização também no direito previdenciário. Então, sei que para requerer um benefício, primeiro busco o INSS, se houver um indeferimento por parte do INSS, aí sim eu vou buscar o Poder Judiciário. Agora, em termos de consignação e pagamento, não funciona esse sistema. Não é primeiro extrajudicial para depois judicial. Eu posso diretamente fazer a consignação judicial, mas eu tenho que saber que há a possibilidade, e aqui eu já falo, a faculdade do devedor, né, ou do terceiro, depositar a quantia devida em estabelecimento bancário oficial. E veja também, quantia devida, o que eu vou depositar no banco? Dinheiro. Né? O que eu deposito no banco? Dinheiro. Em estabelecimento bancário oficial, podendo, caso não exista o estabelecimento na cidade, ser realizado em estabelecimento privado. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal são os estabelecimentos hoje que realizam essa forma de consignação e pagamento, tá? Ou pagamento em consignação. Utilizada para obrigação pecuniária, né? Se eu falei quantia devida, né? Tem que ser dinheiro, tutu, bufunfa, pila, corim de rato, tá? É isso aí.
Olha lá o 539 do Código de Processo Civil. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, ó que legal, a consignação da quantia ou da coisa devida. Parágrafo 1º, tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, olha os requisitos, cientificando-se o credor por carta com AR, que é aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para a manifestação de recusa. Então, esse aqui seria o procedimento. Manifestação de recusa pode ser feita em até 10 dias. É a mesma coisa que o credor fazia. A mesma coisa, não. O credor responde dizendo que não é credor. Você não me deve. Né? Mais ou menos isso. Decorrido o prazo, contado o retorno do aviso de recebimento. Então, 10 dias conta não a partir do recebimento, mas do retorno, né, do AR. Sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Ou seja, o credor tem a quantia lá, né, estabelecida, o devedor extingue a sua parte na obrigação, está liberado, isso que é importante, não constitui sem mora, né? Ocorrendo a recusa, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de um mês ação de consignação, instruindo-se a inicial com a prova do depósito e da recusa. Mas por isso que eu falei antes, você tome cuidado com esse parágrafo 3º, porque ele leva a crer, né, que a consignação extrajudicial é pré-requisito. Olha só, quando fala poderá ser proposta dentro de um mês a consignação judicial, mas não. Isso aqui, se eu quiser fundamentar com a extrajudicial, né, mas não há nem necessidade de fazer extrajudicial, posso ajuizar diretamente. Não proposta a ação, no prazo do parágrafo 3º, ficará sem efeito o depósito, podendo levantá-lo o depositante. Então, ele já eximiu a sua responsabilidade. O credor não se manifestou, ou se manifestou, não vai receber, fica à disposição, pega de volta o dinheiro, está eximido da obrigação, extinta a obrigação naquele momento, e Zé Fini para o devedor, o que é mais importante, né? O que é mais importante para ele, tá?